Seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreenda Santa Catarina aqui na sua TV Inova SC. O programa hoje é muito bacana porque a gente vai falar de transformação digital. Mas afinal de contas, o que é isso, hein? Hoje esse programa vai ser muito bacana porque a gente sabe que às vezes o empreendedor, ele começa um negócio, faz o seu planejamento, tudo certinho, né? Só que de repente ele acaba não entrando ainda naquela onda da transformação digital. Ele não entra muito no digital. E aí como é que faz isso? Então a gente vai acompanhar aqui alguns cases, algumas histórias, né, de empreendedores que conseguiram, na transformação digital, melhorar ainda mais as suas empresas. Então não sai daí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. E olha, a gente vai começar mostrando um exemplo para você de uma empreendedora chamada Patrícia. Ela que é uma arquiteta e, claro, a arquiteta tem o seu negócio, começa a trabalhar, começa a vender o seu trabalho, começa a ir nos locais para poder fazer a decoração, para poder montar, às vezes, né, uma casa do zero. Só que aí como é que essa pessoa pode fazer uma transformação digital nesse negócio da arquitetura? Então olha só, para a gente aprender também. A mudança de cidade também foi para a Patrícia a oportunidade de resgatar um sonho antigo. Eu nasci em Belém do Pará. Lá, na minha juventude, eu segui na carreira de TI, eu fiz ciências da computação, trabalhei muito tempo nessa área. Depois eu fui migrando para a área de vendas, gestão. Então, até os 40 anos, foi uma bagagem de vida muito focada lá no norte do país, né? E me casei com um catarinense. Então, há 2 anos eu me mudei para cá, para Santa Catarina, e resolvi resgatar talvez um pequeno sonho, uma sementinha que tinha ficado lá atrás, que era fazer arquitetura, né? Então eu deixei para trás, a princípio, todo esse momento de vida, né, que era muito mais técnico e tal, e mergulhei na arquitetura. Na reta final da graduação, ela já pensava em formas de abrir o próprio negócio e iniciar uma nova trajetória profissional. Em 2019, quando se formou no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, a Patrícia já estava participando de programas de capacitação empresarial. Eu fiz um curso que foi convênio do Sebrae com o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, que chamava Arquitetando o Seu Negócio. Porque eu queria definir como é que eu iria seguir minha carreira nessa nova profissão. E o Arquitetando o Meu Negócio me mostrou, não, eu preciso ser formalizada, eu preciso ter uma estrutura, mesmo que eu começasse sozinha, né, seria muito importante para alcançar melhores clientes, para eu ter o meu negócio organizado, fazer um plano de negócio e tal. Então tudo começou por ali. A arquiteta já tinha um relacionamento com o Sebrae, ainda quando morava em Belém, no Pará. Mas foi quando decidiu abrir o escritório que essa relação ficou mais próxima. Quando a gente fala em empresário, ou a gente fala em gestão, né, o Sebrae ele tem muitas possibilidades de nos dar apoio. Então, quando eu migrei da área de TI efetivamente para uma área de gestão e comecei a trabalhar com licitações, trabalhei com logística, então sempre estava junto do Sebrae acompanhando o que o Sebrae tinha para oferecer de apoio. Então fiz cursos, excelentes cursos dentro do Sebrae, lá em Belém do Pará, cursos de licitação, cursos de venda, curso de gestão, cursos de logística, né? E depois, quando eu fiz a migração de carreira, Sebrae estava junto novamente. Logo no ano de 2019 eu fiz o Sebrae Delas, participei do Sebrae Delas, fui selecionada porque é sempre muita gente querendo participar desses programas. Foi excelente, foi muito bom. Veio a pandemia em 2020, deu aquela atrapalhada, aquela movimentada, vamos dizer assim, na vida de todo mundo, né? O mundo inteiro, literalmente. E quando foi em 2022... eu participei do Sebrae, novamente, né, participei de um processo de seleção para o ALI, né, o ALI Produtividade, porque eu já percebia, o escritório já havia crescido, eu já estava aqui com uma equipe maior e eu sentia a necessidade de organizar os processos, né, de organizar a forma como nós estávamos trabalhando, tanto interno para externo,
quanto internamente a parte mais técnica. A participação do agente local de inovação em um primeiro momento foi preciso para que a Patrícia pudesse entender as necessidades e também as dificuldades do escritório de arquitetura, assim como identificar qual era o público que se pretendia alcançar com o negócio. Já havia tido outras experiências, né, com empresas pequenas, com empresas maiores, tanto como a empresária, né, a pessoa que vai lá, põe a cara para poder desenvolver o negócio, quanto dando apoio para outras empresas, né, trabalhando com outras empresas na área de TI, primeiramente, e depois na área de gestão mesmo. Por mais que já tenha tido experiência, mas cada negócio é um negócio, cada região é uma região diferente, né? Nós precisávamos, para crescer, nós precisamos organizar a empresa, nós precisamos entender o que é literalmente como a gente faz pessoalmente, a gente precisa se conhecer para ajudar alguém. A mesma coisa é a empresa, para ela crescer, ela precisa tabular os seus processos, criar um padrão de trabalho, para que você possa crescer a equipe e o padrão da empresa, o caráter da empresa, a ética, a forma como a empresa trabalha, esteja presente em tudo que ela entrega. Porque é normal, a empresa de arquitetura, o escritório de arquitetura, o arquiteto, ele costuma iniciar aberto a tudo. Mas depois a gente vai entendendo no que nós somos melhores, o que o mercado vai nos levando a trabalhar e a gente precisa também ter esse posicionamento. Com os processos definidos e o negócio estruturado, a Patrícia percebeu que a empresa estava pronta para um próximo passo. No ano passado, a empresária participou de um novo programa do Sebrae, o Ali Transformação Digital. Nos ajudou agora a criar uma ferramenta, ter uma base em que a gente pudesse digitalizar isso daí e acompanhar a equipe, acompanhar os processos, tomar decisões baseadas agora em informações que estavam ali sendo muito bem direcionadas, né? A produtividade sendo bem acompanhada e tabulada. Então, ao ter um projeto novo dentro do escritório, na verdade, antes do projeto entrar no escritório, o sistema já nos ajuda a acompanhar todo o contato que a gente faz desde o primeiro contato, na época ainda lead ou prospecto, até o momento em que o projeto finaliza, né? Lógico que cada empresa que participa do Transformação Digital, ela define que área ela vai priorizar a digitalização, porque fazer tudo ao mesmo tempo não funciona. Durante a consultoria do agente do Sebrae, a Patrícia pôde escolher qual seria o programa que melhor atenderia às demandas do escritório. Até que nós definimos por um software que, inclusive, é um software da região de Santa Catarina, que coincidentemente, porque existem softwares de gestão no mundo inteiro, né? Muitos, inclusive, não são do Brasil. Mas optamos por uma empresa que está aqui bem pertinho, que tem um sistema que conseguiu tanto atender a nossa principal demanda, que era a questão de gestão de projetos e de processos, que era o que nós digamos assim, é o cerne do nosso negócio, né? E depois, mas conseguiu nos atender nas áreas adjacentes, como venda, como controle de atendimento ao cliente, gestão financeira. Eu consigo hoje ter um custo muito preciso de quanto custa o nosso serviço, porque o software consegue ali, cada um dos colaboradores, saber quantas horas trabalhou em qual tarefa, em qual projeto, né? Aí eu junto com o faturamento daquele projeto, com os custos que eu tive naquele projeto, nós conseguimos ter uma visão muito clara da questão financeira também relativo a cada um dos processos que nós temos, dos projetos que nós temos, se estamos precificando de forma correta, né? Se estamos cobrando de forma correta. Então, do ponto de vista de gestão, a visualização é fantástica, né? Tá tudo ali na ferramenta, eu posso ver no meu celular, eu posso ver no computador, eu posso ver em qualquer lugar que eu estiver no mundo, acompanhar como o escritório está trabalhando. Hoje o escritório conta com 3 profissionais. A Patrícia, que é gestora e arquiteta responsável pelas criações. A Isabelle, que é projetista, e a Ágata, estagiária que está na 3ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo. Uma paraense, uma mineira e uma manezinha que trabalham desenvolvendo projetos para todo o país.
Além delas, a Patrícia também tem parceiros terceirizados, todos em processo de adaptação com a nova ferramenta. Porque não é tão simples, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue fazer um aculturamento do uso da ferramenta. E se a ferramenta não tiver na cultura de uso, ela não vai servir para nada, né? Se a gente não usar a ferramenta para fazer todos os registros, chegar a lembrar de dar o playzinho lá na tarefa que está fazendo, dar o stop e começar a outra, ter o hábito de visualizar todo dia o que eu tenho para fazer no dia, na semana, no mês, né? E ela não vai ter funcionalidade. Mas, por outro lado, a ferramenta sendo usada, ela leva um tempo para que a gente aprenda todas as facetas dela. Então, é um processo de aculturamento e aprendizado mesmo, né? De curva de aprendizado. O tempo de treinamento efetivo, ele acontece aí por 3, 4 meses, até que é considerado que o software está totalmente implantado dentro de 6 meses, a partir do momento que ele começa a ser utilizado. Com o novo sistema, cada um se torna responsável por determinadas tarefas, permitindo agilidade e excelência na entrega. Antes a gente tinha uma necessidade maior de estar em contato direto com ela, dela direcionar qual tarefa que a gente precisaria desenvolver, né? Então, quando ela faz viagens, por exemplo, igual semana passada ela estava em Belém do Pará, a gente ficava meio sem direcionamento, né? Sem saber como que a gente iria fazer. Por exemplo, a gente finalizava uma tarefa e não tinha uma direção de como que a gente deveria prosseguir, né? Mas agora, a partir do sistema, a gente consegue já ter um direcionamento. Então, mesmo se ela não estiver presente, a gente sabe quais tarefas que a gente precisa executar. Então, isso facilitou bastante a nossa produtividade no geral mesmo, que a gente não depende dela diretamente, né? Para a Ágata, futura arquiteta e urbanista, toda essa experiência no escritório é uma oportunidade de ver a teoria ser aplicada na prática. A jovem de apenas 20 anos decidiu estagiar no início da graduação, justamente por ter a vontade e a curiosidade de conhecer o novo. Encontrei a Patrícia e achei muito interessante o trabalho dela com construção modular, construção inteligente, light to frame. E aí, assim, nossa, mandei mensagem para ela e até na época ela comentou comigo, olha, a gente ainda está pensando, né, sobre a questão de colaboradores, enfim. E eu fiz questão, assim, de realmente, sabe, ir atrás, porque eu achei incrível. Até eu vim fazer uma entrevista aqui no escritório e achei lindo o ambiente, sabe, tudo muito agradável. Então, realmente, assim, pra mim, trabalhar aqui é uma oportunidade incrível, sabe? Eu brinco dizendo que eu aprendo muito mais no estágio que na própria faculdade, porque a gente aprende realmente a prática e, assim, essa questão de gestão de processos, do projeto mesmo, do início ao fim e também todo o contato com o cliente é algo que eu nunca vi na faculdade até agora. Então, eu realmente estou aprendendo bastante toda essa questão e eu acredito que a ajuda do Sebrae tem, assim, não só auxiliado o escritório, como também eu, que sou estudante e estou conseguindo ver todo esse processo, né, para o meu futuro. E é com essas trocas de experiências que o escritório da Patrícia vem se desenvolvendo e ganhando espaço no mercado. A expectativa agora é de crescer cada vez mais. Com o Ali Produtividade, nós trabalhamos a área de marketing digital. Era o que a gente precisávamos de clientes, né? Os clientes começaram a vir, então precisamos organizar a empresa para poder crescer, para poder atender bem o cliente e não deixar cair o nosso padrão. E agora o nosso patamar é escalar, né? É estar trabalhando com outras áreas e é interessante porque nós nichamos e percebemos uma demanda que precisa ser ampliada de serviços para esse nicho. Então, esse é um próximo passo do escritório, é crescer a nossa oferta de serviço, porque agora nós temos condições de efetivamente estar organizados para isso. Que legal, né? Olha só o que a transformação digital faz num negócio, até como arquitetura. A gente pensa que uma arquiteta vai só fazer aqueles atendimentos presenciais, ir numa obra, ir numa casa, tal, para fazer decoração. Mas olha como a transformação digital aumenta, né? E dá mais oportunidades para o empreendedor.